Habemus Papa. Se até ontem a notícia mais falada era o conclave, sem dúvidas, desde 1 da tarde, hoje, 1h07, a mais falada é que a Igreja Católica tem um novo Papa, né? Hoje foi um dia de muita alegria, recebi uma ligação de uma tia falando fumaça branca. E foi um momento assim que realmente o nosso coração se enche de júbilo, de esperança e, sem dúvida, de lealdade e respeito ao novo Sumo Pontífice. Leão XIV é o seu nome, né? Como eu falei ainda ontem no vídeo com vocês, quando se alcança pelo menos 2/3 dos votos, o Papa está eleito, né? O cardeal está eleito. E chegam para ele e perguntam se ele aceita ser o novo Papa ou não. Ele tem a liberdade de dizer não. E a partir do momento que ele diz sim, aceito, naquele momento, não mais nem depois, ele se torna Papa, se torna sucessor de Pedro, vigário de Cristo, e recebe ali todas as bênçãos que são aí especiais, acumuladas ao sucessor do apóstolo Pedro, né? Então, é um momento muito importante. E aí, em sequência, o decano, né, pergunta a eles que nome ele escolhe. E ele responde o nome, no caso do cardeal, o então cardeal Prevost, escolheu Leão XIV. E naquele momento, o Prevost, Robert Prevost, acabou, morreu. Agora quem vive é Leão XIV. Agora é o Papa. Aquele homem ficou para trás. Então é algo muito bonito. Diz que, ao que se diz, se batem palmas, né? Após isso, se entoa o canto do Te Deum e os cardeais fazem fila e um a um vão, cumprimentam o novo Papa e juram ali fidelidade, né? E uma comunhão com ele. É meio até uma tradição antiga, bonita, na época da Idade Média, quando um novo rei era coroado, os senhores feudais tinham esse gesto de fidelidade, né? E assim os cardeais o fazem. Após isso, o Papa se dirige à Sala das Lágrimas, que fica na sacristia, e lá, como eu falei também ontem, tem os modelos, 3 modelos de batina, vamos dizer PMG, né? Então ele escolhe a que mais se adequa ao corpo, e a moseta, que ele fez uso, uma cruz peitoral, a moseta aquele manto vermelho, a cruz peitoral naquela corda, né? E a estola petrina, uma estola tradicional que os papas já usam há séculos, quando são eleitos e para dar a bênção. E antes de colocar a moseta, uma sobrepeliz, moseta, cruz e estola, tá? A gente não sabe como ali não apareceu e não foi falado, não sabemos se ele também aceitou fazer uso do sapato vermelho, que representa o sangue dos mártires derramado, e se preciso, ele também está aí disposto a derramar o seu sangue. E fumaça branca, né? Nesse processo, após quando ele diz que sim, aceita, vão se queimar os votos, e aí, para nós, uma grande alegria. Enquanto o Papa vai se preparar, está vindo, o cardeal protodiácono, que no caso desse ano, né, deste conclave, foi o cardeal Mamberti, que é um italiano também, nascido no Marrocos, mas de família italiana. Ele veio, né, a sacada que eles chamam de lode, mas é a sacada ali da Basílica, e nos fez a grande notícia, o grande anúncio, né? Anúncio vobis gaudium magnum. Isto é, anuncio a vocês com grande alegria, temos um Papa. E aí se procedeu, como eu falei ontem no vídeo, né? O nome de batismo, o sobrenome, Cardinale Santa Igreja Romana, o sobrenome, e o nome que ele escolheu para o seu pontificado. Agora é o seu novo nome. E, em sequência, o novo Papa apareceu, né? Aquela alegria, com muito júbilo. É interessante algumas curiosidades, por exemplo, o nome, né?
às vezes as pessoas ficam pensando como que é feito, né? Tem uma regra. Na verdade, não. Ele tem a liberdade para escolher o nome que lhe convém. Naturalmente, esse nome se dá uma mensagem, um sinal. O nome que ele escolhe traz algo, né? Então, Leão XIV, que é o nosso novo Papa, nos gera muitas dúvidas e também expectativas, né? O último Papa, Leão, foi o Papa Leão XIII, que viveu ali a transição do século XIX para o século XX. Foi um super Papa, foi um leão mesmo. E uma das obras mais que se consagrou foi a sua bula, né? A Rerum Novarum, no qual ali, quando se fala de doutrina social da Igreja, é um dos documentos aí mais referência nessa parte, no qual ele condena o capitalismo, o abuso do capitalismo, mas também condena o abuso do socialismo, né? Mas defende a propriedade privada. Ele dá ali um manual do que o católico tem que defender, o que a doutrina social da Igreja nos diz. Foi um Papa preocupado em trazer a Igreja, né, para comunicar-se, conversar-se com aquele mundo que estava surgindo, mas muito firme na doutrina, no magistério. Então, é isso que a gente espera do nosso novo Papa, né? Que dialogue com o mundo atual, mas que traga com firmeza, né, os valores evangélicos, a doutrina, o magistério. E tenho certeza que o novo Papa assim o fará. E precisamos muito rezar por ele, sem dúvida. E uma outra coisa que é curiosa, após ele proferir um discurso, né, ali um sermão, uma primeira mensagem, no qual ele vai trazer uma referência clara ao pontificado do Papa Francisco, e que se coloca ali como um continuador do antigo pontificado, ele vai dar uma bênção que é para Roma e para o mundo inteiro. Eu aqui no Brasil, lá na casa da minha tia, ajoelhei, e o mesmo efeito de quem está na Praça de São Pedro, dessa bênção, foi para mim aqui em Cubatão. A mesma coisa. Então, na toa que ela é urbi et orbi, né? Ela é orbe para todo o mundo. E uma coisa muito curiosa, essa bênção existe há muitos séculos, né? E os papas tiveram um período na história que eles davam essa bênção de costas para Roma. Isso é muito curioso. Por quê? Houve um período na história em que o Papa ele tinha o Vaticano, que era a sede do seu poder, né, onde estava a Basílica de São Pedro, o Palácio Apostólico, porém ele tinha outros territórios pertencentes a ele, chamados Estados Papais, né? Vamos pensar que a Itália não é como ela é hoje, ela era dividida, eram vários reinos, né, na Itália. A Itália não era um único país como nós conhecemos, né? Tinha o reino da Sicília, que inclusive a nossa terceira imperatriz era princesa do reino da Sicília. Enfim, era um território dividido em reinos e em principados. E o Papa tinha territórios, né? Eram os territórios papais. Quando houve a unificação italiana no século XIX, esses territórios desapareceram, porque tudo se tornou Itália, né? E evidentemente, como outras famílias que perderam o trono, o Papa, naquela ocasião, ficou aí uma revolta, não vou usar o termo revolta, mas muito descontente com aquela situação, e passou a dar, na hora da Urbi et Orbi, que é essa bênção que se dá poucas vezes no ano, é uma bênção especial, a gente ganha indulgência, que naturalmente se dá apenas no Natal e na Páscoa, e quando um Papa é eleito. Quando os papas iam dar a bênção, após esse acontecimento, né, quando eles perderam os territórios, inclusive nem o Vaticano era considerado país, eles davam essa bênção de costas para a cidade de Roma. Ou nem iam até ali a sacada. Era um protesto silencioso. O Papa dava a bênção para o mundo e não para Roma, que era a capital do reino da Itália. Então, o Papa se considerava um prisioneiro
dentro do Vaticano, do Estado italiano. E isso não vai durar um papa não, gente. Isso vai atravessar aí pontificados. Começa por Pio IX, passa por Leão XIII, depois vem Pio X e com Bento XV começam as coisas aí a melhorarem até o Papa Pio IX. Com o Papa Pio IX vai ocorrer a assinatura do Tratado de Latrão. Esse tratado foi aí extremamente importante. Por quê? Porque o Vaticano, passava a ser considerado um território autônomo, o que ele é hoje, uma cidade-estado, um país dentro de um país. Então, quando o Reino da Itália, que tinha na época como ministro o Benito Mussolini, né, o fascismo já estava aí crescendo na Itália, evidentemente ainda não estava na guerra, ainda ninguém sabia a monstruosidade que era, né? Mas vai ser com Mussolini ali que vai se assinar o Tratado de Latrão, e tinha na época o rei da Itália, o Vítor Emanuel II. E então a Itália passa a reconhecer o Vaticano como um Estado autônomo, e o Vaticano passa, até que enfim, né, a reconhecer o Reino da Itália, porque até então o Papa ainda não tinha reconhecido a Itália como um reino aí unificado. E com isso o Papa volta a ter esse título de monarca. Para quem não sabe, o Papa, ele é um monarca, gente. Não é à toa quando ele vem a um país, é um líder religioso, mas ele é recebido como um chefe de Estado, né? Ele é um dos poucos reis absolutistas que ainda existe, né? Não tem ninguém assim acima do Papa, não existe um parlamento. Ele, evidentemente, que se é consultado, se tem bom trânsito com os cardeais ali que o ajudam a administrar o Vaticano e a Igreja, mas o Papa é soberano, né? Então, perdão, deu uma tremida aí. Então, o Papa, ele é um monarca, por isso que até Paulo VI, então até a década de 60, o Papa era coroado, né? Com uma tiara. Ele é uma coroa, são 3 coroas e um cilindro, né? E que era se colocado na cabeça do Papa a tríplice coroa, que representa a Trindade. Então, formato meio cilíndrico, com 3 coroas assim anexadas ao seu comprimento. Pois bem, a partir daí, então, o Papa voltou a dar a bênção Urbi et Orbi na sacada da Basílica de São Pedro, voltado, né, virado agora para Roma. Voltava a dar bênção para Roma e para o mundo, né? Antes era para o mundo e não para Roma. E aí o Papa Pio XI volta a abençoar Roma e o mundo, acabando aí esse gesto aí de protesto, né? Bom, esse é um pouquinho das curiosidades que eu trago para vocês. Os próximos passos agora, amanhã deve ocorrer uma missa, né, em ação de graças, de encerramento do conclave na Capela Sistina, uma missa que é reservada para o Papa e os cardeais, o Colégio Cardinalício, e deve logo aí sair uma data para a missa de inauguração de pontificado, né? Essa missa, creio que deve ser cerca daqui 15 dias, porque é uma missa que é maior, é na Praça de São Pedro, naturalmente, né? Ou melhor dizendo, geralmente, pode ser dentro da Basílica, evidente, mas vai ser de escolha do Papa, mas acaba muitas vezes sendo na praça para acolher mais pessoas, né? Os fiéis poderem participar. São recebidos aí chefes também de Estado de todo mundo, né? Assim como foi o velório do Papa Francisco, os presidentes, os reis, costumam vir ao Vaticano para aí saudar o novo chefe da Igreja Católica. E por tradição, pelo menos o presidente do país do Papa eleito vem, né? Então, nesse caso, como o então cardeal Prevost é americano, então provavelmente o presidente Donald Trump deve ir ao Vaticano para participar dessa missa, que ainda não temos data. É uma missa, sobre essa missa eu também quero fazer um vídeo, uma missa bem rica em símbolos, né? Quando o Papa recebe o anel de pescador,
e é colocado outros símbolos nele que representam a sua autoridade. Mas sobre isso falaremos aí num próximo vídeo. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe com seus amigos esse vídeo e espero encontrar vocês numa próxima.